vamos estudar hoje? Separação das misturas. Já vimos aqui no canal que mistura é a junção de duas ou mais substâncias ou elementos diferentes. Água e sal e café com leite são misturas que fazem parte do nosso dia a dia. Quando não dá para identificar as substâncias que compõem a mistura ou quando ela apresenta apenas uma fase visual, essa mistura é chamada de homogênea. É o que acontece quando misturamos a água com sal e o café com leite. Depois de misturados, não conseguimos mais identificar as substâncias que foram misturadas. Já a água e o óleo e o arroz com feijão são misturas bem visíveis. Podemos perceber facilmente o que foi misturado. Vemos duas fases visuais. Por isso, essa é uma mistura heterogênea, ou seja, embora misturados, ficam visivelmente separados. Se ainda tiver alguma dúvida, veja esse vídeo aqui no card, ou então acesse o link aqui embaixo na descrição. Mas e se a gente quiser voltar ao que era antes? Separar as misturas, tem jeito? Sim! No caso do óleo e da água, que são dois líquidos, podemos usar um funil de decantação. Quando abrimos a torneirinha do funil, a água, que é mais pesada ou mais densa, cai, e o óleo, que é menos denso, vai ficando. Quando terminar de descer a água, é só fechar a torneirinha, pegar outro recipiente e deixar descer o óleo. Esse tipo de decantação se realiza por diferença de densidade. Ainda por diferença de densidade, também podemos separar sólidos e líquidos, como no caso da água misturada com areia. Se deixar o recipiente misturado em repouso, aos poucos, por ação da gravidade, a areia que é mais densa ou mais pesada vai se depositar ou se sedimentar no fundo, separando então o sólido do líquido. Esse processo é conhecido como sedimentação. Com esses dois exemplos, entendemos que a decantação está relacionada com a sedimentação. São processos complementares, porque nos dois, por ação da gravidade, a mistura deixada em repouso vai com o tempo separando a substância mais densa da menos densa, ou a mais pesada da menos pesada. Então, por diferença de densidade, nesses processos conseguimos separar os componentes da mistura. Mas se quisermos acelerar o processo de decantação, separando um sólido de um líquido, podemos usar uma centrífuga. A rotação da centrífuga faz com que as partículas mais sólidas ou mais densas se depositem no fundo do recipiente. É o que acontece com os componentes do sangue num exame. Os tubos de sangue são colocados numa centrífuga de laboratório, que ao girar rapidamente, separa a parte líquida do sangue da parte mais sólida ou mais densa. A diferença de densidade separa os componentes dessa mistura. No nosso dia a dia, utilizamos muito esse processo de centrifugação, quando usamos a máquina de lavar roupas ou a secadora de saladas, por exemplo. A rotação faz com que a roupa ou a salada fique grudada na lateral, retirando o excesso de água, que é a parte líquida. E assim, temos o sólido separado do líquido. Ainda na separação de líquidos e sólidos, no exemplo da mistura de água e areia que vimos anteriormente, depois que a areia se deposita ou sedimenta no fundo do recipiente, podemos usar outro processo para separar essa mistura, que é a sifonação. Podemos pegar um sifão ou mangueira e sugar o líquido para outro recipiente. Usando a diferença de pressão e a diferença de altura, o líquido escorre para o recipiente de baixo, separando assim a água da areia. Legal, né? Aproveita e dá um joinha se estiver gostando do vídeo. Outro processo muito importante na separação das misturas heterogêneas de um sólido e um líquido é a filtração. Já fazemos uso desse processo há muito tempo. Para quem só desperta depois de um bom cafezinho pela manhã, use esse processo de filtração todos os dias. Bora fazer um cafezinho então? Vamos precisar de pó de café, que será considerado nosso sólido, um funil ou um coador, um filtro de papel, que será considerado nosso meio filtrante, um recipiente com água quente e um recipiente para o café coado. Colocamos o pó de café no filtro de papel e despejamos aos poucos a água quente. Usando a ação da gravidade, fica retido no filtro de papel a borra, enquanto é filtrado o café que foi dissolvido pela água quente.
A filtração comum é, portanto, um método de separação utilizado com o objetivo de reter o sólido do líquido contido na mistura. Ou seja, o sólido fica no filtro e o líquido passa para o recipiente. Mais um exemplo de como a filtração pode ser usada é na separação de sólidos e gases. Sabe aquele aparelho que deixa a gente meio surdo? Pois é, quando usamos o aspirador de pó para limpar a casa, ele nos ajuda a tirar a sujeira e a poeira. No interior do aspirador existe um filtro, e nesse filtro fica retido os sólidos e as partículas maiores de poeira, enquanto que os gases e o ar saem. E se por acaso você sugou um anel ou um brinquedinho sem querer, fica fácil recuperar o que foi sugado. Vamos relembrar então o que vimos até aqui? Os processos mais importantes na separação das misturas heterogêneas são decantação, sedimentação, centrifugação, sifonação e filtração. Tanto na decantação como na sedimentação ou na centrifugação, usamos a diferença de densidade. E por ação da gravidade, a parte que é mais pesada ou que é mais densa desce, fazendo a separação das misturas. Na sifonação e na filtração, também usamos a ação da gravidade. Mas para separar a mistura, na sifonação usamos o sifão e na filtração usamos o filtro. Mas tem mais processos na separação da mistura. E isso é um assunto para o próximo vídeo. Legal, né? Entendi tudo! Então, até a próxima aula!